Fala galera, professor Carlos Eduardo na área, com um encontro muito especial para vocês. Nosso isolado está prestes a ser lançado, né? Já será lançado. E aí, muitos alunos têm dúvida em como nós iremos conduzir o nosso isolado. Qual será o diferencial desse isolado? Quais são os conteúdos? Qual é a metodologia? O que é que eu vou ver no isolado? O que é que eu não vou ver? Como é que eu vou estudar? Quais são, professor, né, as peculiaridades desse isolado? Então, vamos começar o nosso encontro. Eu quero fazer o encontro dividido em dois momentos. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês quais serão os conteúdos, né, a metodologia, tirar algumas dúvidas e depois fazer um momento prático, ou seja, uma exemplificação, por exemplo. Tudo bem? Então, nós vamos ter aí uma exemplificação de como será o nosso isolado. Vamos lá? Então, veja só, professor, olha, quais serão os conteúdos abordados? Essa é a principal dúvida que surge em todo o isolado de língua portuguesa. Gente, a gramática é muito ampla, a gramática é enorme. Professor, há necessidade de eu pegar da primeira página da gramática até a última para passar em concurso público? A resposta é não, né? E nós voltaremos a discutir isso. Muitos alunos estudam para um concurso como se quisessem ser professores de português. O foco dele é conseguir explicar aquilo para um colega, é conseguir dar aula sobre aquilo, é ter memorizada todas as conjugações verbais, e o objetivo de um concurso público não é esse. O objetivo do concurso público é você marcar um xizinho na alternativa certa, e é para isso que nós iremos conduzir nosso isolado. Então, primeiro conteúdo, professor, olha, a acentuação gráfica com foco no novo acordo ortográfico. É o nosso principal intuito em primeiros encontros, né? Nós vamos ver o que foi que mudou no novo acordo ortográfico, questão de hífen, questão de trema, questão de acento, o que foi, né, modificado, o que foi que permaneceu, o que é que eu ainda vou usar, o que é que eu não vou usar, show de bola, o que é obrigatório, o que é opcional, enfim, né, nós estudaremos todo esse passeio gramatical. Em segundo lugar, professor, formação de palavras. É um conteúdo, gente, que vem sendo cada vez mais cobrado em prova, né? A derivação regressiva, qual é a estrutura de uma palavra, radical, desinências, prefixos, sufixos, ou seja, qual é a formação de uma palavra, como uma palavra se estrutura, isso é muito importante, e os seus respectivos processos. Agora, o ponto 3 é de suma importância. Professor, se o senhor pudesse mencionar apenas um conteúdo, se a sua missão fosse mostrar apenas um conteúdo nesse isolado, o que é que o senhor faria? Eu mostraria emprego das classes gramaticais, certo? Ou seja, como as classes gramaticais são empregadas, para que é que eu uso o substantivo, para que é que eu uso o adjetivo, quais são os aspectos importantes dentro de um texto, no que se refere aos verbos, enfim. Então, as 10 classes gramaticais serão bem trabalhadas em seu respectivo emprego. Sintaxe do período simples e composto. Você já teve dificuldade para diferenciar, por exemplo, um sujeito de um objeto direto? Você já teve dificuldade para ver se o sujeito era oculto, indeterminado, inexistente? Você já teve dificuldade para diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal, de um agente da passiva? Então, tudo isso nós estudamos dentro de sintaxe. Show de bola? Professor, que mais? Sintaxe de regência e concordância, né? Muita gente diz, eu assisti o filme, tá errado, deveria ser assistiu ao filme. Isso implica em malefícios, está errado, isso implica malefício. Então, tudo isso nós estudamos dentro da regência. Concordância verbal, concordância nominal, é de suma importância para você que vai fazer prova objetiva e também para você que vai fazer redação. Que feio você pegar uma redação ali com um conteúdo até interessante, mas cheia de erro de concordância. Show? Então, tudo isso nós teremos acesso ao nosso isolado. Colocação dos pronomes átomos, a famosa colocação pronominal. Professor, próclise, ênclise, mesóclise. Quando é que eu posso usar uma ênclise? Quando é que eu não posso usar uma mesóclise? Enfim, tudo isso nós iremos ver no tópico 6. Show de bola? Professor,
Emprego do acento indicativo de crase. Não, professor, já estudei crase pela decoreba. Eu aprendi, né, que diante de masculino não se usa crase, diante de verbo não se usa crase. Gente, ó, isso aí é furada, certo? Você tem que entender esse conteúdo direitinho. Não dá para pregar crase com bizu, com macete. Crase é lógica, é 1 mais 1 dá igual a 2. Então, nós iremos ter aí momentos bem incisivos sobre crase. Show de bola? Professor, e ainda teremos interpretação das diversas tipologias textuais. Como assim, professor? Iremos interpretar textos que são narrativos, descritivos, textos líricos, textos injuntivos, show de bola? Então, textos das demais diversas tipologias textuais. Show? Professor, agora só tem uma coisa que, né, me deixa assim um pouco apreensivo. É porque o senhor mostrou todos esses conteúdos, né, toda essa sequência, e quando o senhor mostrou, eu pensei isso aí, olha, já estudei esses conteúdos, mas erro muito na hora de fazer questões. Será que esse é o seu caso? Será que você, ó, já estudou todos esses conteúdos que eu mencionei aqui anteriormente? Será que tudo isso você já estudou e mesmo assim, ó, você vai estar, né, igual a essa menininha? É, professor, é o meu caso. Sabe por que que isso acontece? Eu vou dizer o porquê. É porque você está estudando como se você precisasse ser professor de português. Ou seja, você está anotando tudo, você está pegando todo aquele mundo de informações, colocando tudo no seu caderno, lendo aquilo repetidamente, a fim de memorizar, e você até memoriza. Só o que você não consegue fazer? Aplicar as questões. Professor, como é que eu vou resolver isso, professor? Como é que o senhor vai resolver isso, professor? Fazendo questão. O nosso isolado terá um foco central, que é a questão. É mesmo, professor. Será focado em questões? Sim, será focado em questões. Ah, professor, mas agora eu estou preocupado. Por quê? Porque eu já fiz isolado em questão aí, em outras disciplinas, em outros cursos, e o professor lê a questão, dá o gabarito e eu saio sem entender. Será que eu vou fazer assim? A resposta é não, gente. Ó, eu vou mostrar para você a questão e vou fazer todo um mapinha mental de acordo com a questão. Por exemplo, olha, dê uma olhadinha nisso daqui. Ó. Não adianta ter foco na teoria a ponto de conseguir explicá-la. É o que eu estou dizendo. Não adianta você pegar, por exemplo, e explicar o que é um oxítono, uma paroxítono, uma proparoxítono. Não adianta você explicar. Olha o que tem que ser o foco. Tem que ser o seu foco. Seu foco não é ser professor de português. Por isso, teremos atenção especial à resolução de questões. Professor, mas eu não gosto desse negócio de resolução de questão. Professor, mostra a questão, dá o gabarito, vai embora e eu fico cheio de dúvida. Não vai ser assim no nosso isolado. Por exemplo, ó, dê uma olhadinha aqui. Ó, o cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a. Professor, então vamos lá. No isolado do senhor, o senhor vai mostrar a questão assim, né? É, vou mostrar a questão assim. Você vai ler e você vai ter um tempinho para responder. Vamos supor que eu dei aqui 1 minuto para você responder essa questão. Você olhou a letra A, olhou a letra B, olhou a letra C, a letra D, a letra E, ficou ali, né, olhando. E, rapaz, ó, sabe uma coisa? Eu acho que é a letra C o gabarito. Aí você coloca lá no chat, ó, professor, eu marquei a letra C e eu vou ler o seu comentário, vou ver o que você marcou, vou ver o que você pensou, as estratégias que você utilizou. Quando você responder, aí eu venho e vou fazer isso aqui, ó. Pessoal, vamos lá começar a resolução da questão. Primeira coisa que eu quero que você perceba é que nós temos aqui uma diferença entre um personagem. Há um personagem que está diferente. Vamos colocar aqui, olha. Quem é que está diferente? Esse rapaz. Diferente. Ele está diferente. Show de bola? É um personagem que está diferente. Todos esses outros aqui, ó, todos estão iguais. Todos estão seguindo o mesmo rumo. Eles estão indo para o mesmo lugar. Ou seja, eles estão em coletividade. O que é coletividade, professor? É um grupo, digamos assim. Eles estão em grupo, seguindo uma mesma direção. Além disso, eu não sei se você percebeu que atrás deles, ó, nós temos esse daqui, como se fosse aquele brinquedinho que nós dávamos corda, né? Eu lembro que mamãe comprou um pintinho para mim, que a gente dava corda e o pintinho saía pulando, era a coisa mais linda do mundo. Pois é, é como se ele fosse aí, né?
dado corda. Alguém dava corda a eles e eles seguiam o mesmo rumo. É como se fosse ali uma massa que segue o mesmo rumo, professor. Só que esse cara aqui é diferente. Ele olhou para todo mundo e disse assim: olha, vocês estão indo para esse lado, mas espera aí, eu não vou para esse lado, não. Eu vou seguir o rumo diferente, sabe por quê? Porque em mim ninguém dá corda. Ó, veja, não dá corda nele. Ele não tem aí a corda para ser dada, ou seja, é como se ninguém fosse capaz de influenciar esse cara. Ninguém é capaz de fazer a cabeça dele. Então vamos lá, professor. Ele é diferente dos demais. Professor, está me lembrando um ditado que minha mãe dizia quando eu era criança. Qual era o ditado? Ah, não seja Maria, vai com as outras. Não existia esse ditado? Ah, fulano é Maria, vai com as outras. Ou seja, o cara não sabe nem o que está acontecendo, mas está vendo a maioria fazer, então ele vai fazer também. Quer um exemplo na prática, meus queridos? Olha, é o famoso mêsversário. Mêsversário. É muito comum hoje em dia você abrir a rede social e você vê ali, né, a família comemorando o mês que a criancinha completou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, e todo mês vai fazendo um bolinho, uma festinha. Pessoal, há pouco tempo não existia mêsversário, né? Sei lá, 2010 não existia mêsversário, 2015 não existia mêsversário. Isso é algo bem recente. Sabe por que surgiu o mêsversário? Porque as blogueiras começaram a postar o mêsversário. Os famosos, né? O famoso blogueirinho, a blogueirinha começou a mostrar isso no Instagram. E as pessoas começaram a copiar aquilo, né? Mostrou-se no Instagram, então, peraí, se a Virgínia está fazendo, eu também vou fazer para o meu filho. Então, é aquela coisa de Maria vai com as outras, a pessoa não tem uma autonomia de pensamento, ela tem que copiar. Ó, o famoso morango do amor que está em alta. Eu saí daqui, né, de Capuí, saí por Mossoró procurando o morango do amor para minha esposa. Por quê, professor? Porque aqui em Capuí eu não encontrei. Tá entendendo? Então, eu tive que ir atrás, porque senão ela ia endoidar. Por quê, professor? Porque tá uma febre no Instagram. Um posta, outro posta, e todos vão caminhando para o mesmo lugar. Mas sempre existe aquela pessoa que olha e diz assim: não, eu não vou me deixar ser influenciado por isso. Será que eu quero? Será que eu preciso disso? Ou será que eu preciso mostrar às pessoas que eu também tenho? Né? Então, é isso que esse cartoon está querendo passar. Veja só, a letra A diz assim: a opressão das minorias sociais, pessoal, há uma minoria sendo oprimida, né? Ou seja, por exemplo, a classe dos mais pobres que estão sendo oprimidas pela classe mais rica. Não, essa não é a imagem, né? Não é isso que a imagem quer passar. Letra B, carências de recursos tecnológicos, pessoal, nem há tecnologia nessa imagem. Né? Letra C, falta de liberdade de expressão. Olha, é justamente por existir liberdade de expressão que aquele rapaz decidiu ser diferente. É justamente a liberdade de expressão que proporcionou aquele cara que está seguindo um caminho contrário ser diferente. Ele é livre para fazer o que quiser, né? Então não pode ser a letra D. Não falta liberdade de expressão. Na verdade, existe liberdade de expressão. Letra D. Defesa da qualificação profissional. Galera, nem tem profissão, nem está se falando em profissionalismo. Então só resta para mim a letra E. Só resta para mim a letra E. Ele diz, olha, reação ao controle do pensamento coletivo. O cara olhou e viu todo mundo pensando coletivamente, todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo fazendo a mesma coisa, e ele resolveu e disse assim, cara, eu não vou fazer isso, eu vou reagir. Eu não posso seguir o mesmo rumo dessa galera. Então, ele agiu de modo diferente. Show de bola? Nosso gabarito letra E. Professor, quer dizer que no nosso isolado será assim? O senhor vai mostrar a questão, vai falar de todas as alternativas, dizendo por que está certo, dizendo por que está errado. Sim, é assim que nós teremos o nosso isolado. Professor, e as questões são antigas? Não, as questões são inéditas, certo? Pegaremos questões novas de 2025, né, questões atuais para que você fique bem atualizado das diversas bancas. Professor, vai ser só FGV? Não, vai ter FGV, vai ter IDECAM, vai ter Compev, vai ter VUNESP, vai ter CESP, SEBRASP, enfim, né? As diversas bancas para que você tenha um conhecimento global do assunto. Show de bola? Professor,
Olha aqui essa segunda questão. Ela diz assim, ó, a norma padrão de acentuação e o novo acordo ortográfico foram observados na frase. Primeira coisa que você tem que fazer aí é observar o comando da questão. Sabe por quê? Porque muitos alunos erram. Não é porque eles não sabem o conteúdo. Muitas vezes o cara sabe o conteúdo. Ele sabe, ele tem ali, né, o conhecimento na sua mente, ele já estudou. O que ele não sabe é interpretar a questão. Então, vamos interpretar o que essa questão está pedindo, porque ele diz assim, olha, a norma padrão. Pessoal, o que é a norma padrão? É aquela que está lá na gramática. Quando você pega a gramática e abre e começa a folhear ali, ela está mostrando para você a norma padrão. É o padrão, é o certo. E o novo acordo ortográfico foram observados. Espera aí, ó. Ele diz assim, olha, foram observados. Pense um pouquinho comigo. Vamos interpretar essa questão. Se eu observo a norma padrão, se eu observo a gramática, eu escrevo certo ou escrevo errado? Se eu tiver com a gramática aqui, olha, observando a gramática, eu vou escrever de modo certo ou de modo errado? Gente, se eu estou observando a gramática, eu estou escrevendo de modo certo. Então, o que ele quer aqui, professor? Ele quer que você marque a alternativa correta. Correta. Ele quer que você marque a alternativa correta. Vamos procurar. Letra A diz assim, ó. Há muitas crianças que vivem no exterior e vêm, ô professor, tem um erro aqui. Qual é, professor? Isso aqui. Professor, existe uma regra, eu já ouvi falar, né? E essa regra diz, professor, que não se acentuam mais as letrinhas repetidas. Não se acentuam mais as letrinhas repetidas. O. Professor, quando foi que isso surgiu? Lá em 2009, no novo acordo ortográfico. Lá em 2009, a galera disse assim, ó, por exemplo, se você pega uma palavra como voo, antes era acentuado. Voo antes tinha acento, não tinha, professor? Tinha acento. Só que agora, ó, o que é que acontece? Quando eu olho para a palavra voo, eu vejo duas letrinhas repetidas. Vejo duas letrinhas repetidas. Posso acentuar as dobradinhas? Não. É por isso, gente, que não se acentua mais voo, não se acentua mais enjoo, não se acentua mais leem, não se acentua mais vem, letrinhas repetidas. Muitos gostam de chamar de dobradinhas, né? As dobradinhas não têm mais acento. E além disso, gente, ó, ele diz assim, olha, há muitas crianças que vivem no Brasil e vêm ao Brasil para estarem com os avós. Pessoal, tenha cuidado, ó, deveria ser e vem, né? Do verbo ir, né? Ele vem, né? Ele vai. Então deveria ser vem. Eles vêm ao Brasil. Professor, porque esse vem com acento, hein? Ó, na nossa aula de acentuação gráfica, eu vou ensinar para você que eu escrevo vem com acento para indicar o plural. Para indicar o plural. Eu digo, olha, há muitas crianças, ó, crianças está no plural. Por isso que eu coloquei o vem com acento, beleza? Esse vem aqui é no sentido de ver, de enxergar, então não caberia nesse sentido. E além disso, está com acento, aí é que fica errado. Show de bola? Quer aprender mais sobre isso? Quer aprender a utilizar tem com acento, tem sem acento? Quer aprender a usar vem e vem? E aí, professor? Como é que eu vou aprender, professor? É só você fazer a matrícula no isolado. Nós teremos aulas focadas em aprender essas diferenças. Professor, a letra B diz assim, olha, os netos passaram um fim de semana inteiro com os avós. Professor, tá certo, tal. Avós é aberto, né? Para por fim, eita, professor, por com acento, agora eu fiquei, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Por pode ter acento? Pode. Quando é que o por vai ter acento, professor? Olha, o por vai ter acento se ele for um verbo. O por vai ter acento se ele for um verbo. Se ele for um verbo, ele terá acento. Professor, agora complicou. Como é que eu vou saber que o por é um verbo? Você vai fazer um teste, ó. Você vai tentar trocar esse por colocar. Tente trocar o por colocar. Se você conseguir trocar o colocar, ele é um verbo e tem acento. Eu digo assim, gente, olha, hoje eu vou pôr minha rotina de estudo em dia. É como se fosse hoje eu vou
colocar minha rotina de estudo em dia. Então, se eu substituo por colocar, tá certinho esse acento? Tá. Vamos ver aqui, ele diz assim, olha, os netos passaram o fim de semana inteiro com os avós para pôr fim, é como se fosse, para colocar fim às saudades. Eita, professor, tá tudo certo, então nosso gabarito é letra B. Mas vamos dar uma olhadinha nas demais, ó. Ele diz assim, ó, o esforço de certos avós para estarem com seus netos é sobre-humano, até mesmo heróico, professor. Olha, tem mais de um erro aí, mas o que eu acho mais gritante é esse. Porque, olha, existe uma regrinha que diz o seguinte, ditongos abertos. Ó, ditongos, ditongos abertos. Professor, existe uma regra só para os ditongos abertos? Existe. E quais são os ditongos abertos? É só você dizer assim, olha, ei, ei, oi, eu. Ei, oi, eu. Pronto, professor, eu digo, ei, oi, eu. Tem os ditongos abertos. Lembrando que eles podem ter um S depois, né? Pode ter es, ois, els. Não tem nenhum problema, né, professor? Não tem. Qual é a regra de acentuação deles? Eles só podem ser acentuados se estiverem no final da palavra. Certo? Só podem ser acentuados se estiverem no final da palavra. Por exemplo, professor, dê um exemplo. Palavrinha herói. Bom, herói tem ditongo aberto e está no final da palavra. Eu vou acentuar. Mas, ó, a palavrinha heróico. Professor, tem ditongo aberto aqui, ó, ditongo aberto. Show. Está no final da palavra? Não. Então, eu não vou acentuar, né, professor? Não. Eu só posso acentuar um ditongo aberto se ele estiver no final da palavra. É por isso, meus queridos, que eu não acentuo mais a palavra assembleia. É por isso que eu não acentuo mais ideia. Por quê? Porque eu tenho ditongo aberto, mas ele não está no final da palavra. Beleza? Tranquilidade, Jesus, sem estresse, sem problema, nós matamos mais uma questãozinha aí. Show? Vamos lá, professor. Dê uma olhadinha aqui. Ele diz o seguinte: heróico, ó. Heróico tem de tom aberto, professor? Tem. Aqui, ó. O oi. Show de bola. O oi. Eita, professor. Tem um ditongo aberto, mas não está no final da palavra, tá? Não. Se ele não está no final da palavra, eu não posso acentuar, tá errado. Professor, cadê o erro da letra D, ó? Tá aqui, gente, ó. Para, né? Ele diz assim, ó. Sobretudo, para os pais são ocupados. Aí não, professor. Olha só, antigamente existia para com acento e para sem acento. Por quê? Porque eu tinha que diferenciar o verbo, uma ação, né, da preposição. Só que hoje, para não aceita mais acento diferencial. Não existe o acento diferencial. E, além disso, esse acento foi colocado no lugar errado. Se existisse o acento, seria aqui, ó, né? Seria aqui. E, professor, então tá tudo errado. Anote aí no seu material, ó. Toda vida que você viu para com acento, tá errado. Eu digo, ele estuda para a polícia. E tem, né? O para lá, né? Com acento, tá errado. Tá errado. Não existe mais esse acento diferencial. Show de bola? Professor, aí vamos lá. Mas Pará existe? O Pará, o Pará existe, né? Show de bola. Região, o Pará existe, mas para verbo e para preposição não tem mais acento. Você quer se aprofundar sobre isso? Quer entender melhor? Quer entender bem direitinho? O isolado vai ajudar você, sem sombra de dúvida. Então, estou esperando você no isolado. Quero que você esteja lá para gabaritar a língua portuguesa. Está vendo como é? Ó, eu pego todas as alternativas e aqui eu estou fazendo somente uma demonstração para você. No isolado, aí, ó, é que a gente demora, explica, dá bizu, dá exemplo. Aqui é apenas uma demonstração, é uma prévia de como vai ser. Agora esse daqui eu tenho tanta dúvida, professor. Olha, assinale a alternativa que segue as orientações da gramática normativa.
Uso dos porquês, você sabe? Ah, professor, eu sei. Porquê com acento, né? Porquê sem acento, separado é para pergunta, junto é para resposta. Será que é assim? Tem que fazer essa questão e eu vou ficar até paradinho aqui, esperando você fazer. Vou tomar uma água, olha, enquanto você faz. Vamos lá. Professor, uma vez eu vi uma postagem no Instagram que resumia todo o uso do porquê. Se for junto, professor, é para resposta. Se for separado, é para pergunta. Gente, não é assim. Ó, o professor vai passar aqui um bizu. Eu deveria passar só no isolado, mas eu vou passar logo agora. Ó, o professor vai passar um bizu para você. Você vai anotar e nunca mais na sua vida você vai errar o uso dos porquês, certo? Vamos lá. Colocar aqui todos os porquês, certo? Não sou o senhor vai dar exemplo, vou. Nem se preocupe. Pronto. Professor, esse primeiro é para resposta, eu já sei, faça os outros. Não, não é assim, gente. Olha, não existe esse negócio de ser para resposta. Como é que eu vou saber que o porquê juntinho vai ser utilizado corretamente? Você consegue trocar por já que, ou por uma vez que. Pronto. Você consegue trocar por já que ou por uma vez que. Tranquilo, professor. E o separado, professor, como é que eu faço? Ó, bem simples. Você vai trocar por qual motivo? Por qual motivo? Ou o motivo pelo qual? Ou simplesmente pelo qual? Show de bola. Professor, esse porquê junto, gente, olha, esse porquê junto e com acento, ele vai ser utilizado se ele for substantivo. Professor, aí como é que eu vou saber se ele é substantivo? Bem simples, gente, olha. Antes vem artigo ou pronome, que você vai colocar. Antes vem artigo ou pronome, né? Seu, minha, meu, enfim, show de bola. Professor, e separado assim, agora complicou, gente. Olha, vou pegar o bizu com você. Separado e com acento é o mesmo bizu desse daqui, ó. É o mesmo bizu desse daqui. O mesmo bizu, professor. Mesmo bizu, não muda nada. Não muda nada. Como assim, professor? Não muda nada? Muda não, né? Qual é o bizu? Ó? Você vai trocar por qual motivo, o motivo pelo qual, do mesmo jeito, vai fazer a mesma substituição. A única diferença é que depois você vai encontrar um sinal de pontuação. Ou seja, você vai encontrar um pontinho final, você vai encontrar uma vírgula, você vai encontrar um ponto de exclamação, você vai encontrar um ponto de interrogação, só isso. Mas é a mesma regra, você vai trocar por qual motivo, o motivo pelo qual do mesmo jeito. A única diferença é que depois você vai encontrar um sinal de pontuação. Vamos testar, vamos testar. Olha a primeira frase aqui, ó. Por que não fizeram a prova? Irão ficar chorando? Ah, professor, isso aí é muito fácil. Bote outra, isso aí tá tranquilo demais. Porque eu sei que aí é separado, é para pergunta? Não. Então, eu digo, por que não fizeram a prova? Irão ficar chorando? Eu poderia dizer o quê? Olha, já que não fizeram a prova, irão ficar chorando? Gente, eu consigo trocar por já que, olha. Já que não fizeram a prova, irão ficar chorando? Se eu consigo trocar por já que, como é que eu vou escrever o porquê, hein? Se eu consigo trocar por já que, eu escrevo junto. Porque não fizeram a prova, irão ficar chorando? Eu consigo trocar por já que.
Fala, professor. Pois é. Vamos outro exemplo. Imagina, digo assim, ó, o caminho passei foi difícil. Ó, o caminho por que passei foi difícil. Eu consigo trocar por qual? Olha? O caminho por qual passei, pelo qual passei, professor. O caminho pelo qual passei. Consigo trocar por pelo qual. Então, ó, volte aqui comigo. Se eu consigo trocar por pelo qual, eu vou escrever esse carinha separado. Por quê? Separado. Consigo trocar por pelo qual. Show, professor. Caminho pelo qual passei. Tranquilidade de Jesus, meu Pai. Vamos lá, professor. Dê outro exemplo. Diga isso aí. Eu quero saber o porquê disso tudo. Ó, eu quero saber o porquê disso tudo. Professor, olha, tem um artigo antes. Se tem um artigo antes, ó, eu vou escrever junto e com acento. Por quê? Porque ele virou substantivo. Show de bola, professor. Tá vendo? Tá dando para entender, professor. Pois vamos lá, vamos para mais um. Olha. Ele saiu e eu não sei por quê. Ó, ele saiu e eu não sei por quê. Vixe, professor, peraí. Como é isso? Ele saiu e eu não sei por quê. Deixa me ver aqui, professor. Eu poderia dizer assim, olha, ele saiu e eu não sei por qual motivo. Ele saiu e eu não sei por qual motivo. Se eu consigo trocar por qual motivo, é só separar o porquê. Por quê? Só tem um detalhe, é que depois, ó, tem um sinal de pontuação. Então, esse rapaz tem que estar acentuado. Gente, se você pegar isso daqui, nunca mais você erra uma questão de uso dos porquês. Professor, vamos fazer então, ó. Ele diz assim, ó. Assinale a alternativa que segue as orientações da gramática normativa. Ou seja, se segue a gramática normativa, está certo. Não é assim? Então vamos lá. Por que não gravaram a cena? Por qual motivo não gravaram a cena? Está certo ele ser separado. Mas o que é que está errado? Esse acento. Depois não tem nenhum sinal de pontuação. Não tem nenhum, não tem uma vírgula, não tem um ponto, não tem depois do porquê. Show de bola. Vocês faltaram por quê? Vocês faltaram por qual motivo? Tá certo, ele está separado, mas está faltando o quê? O acento devido ao ponto de, né, interrogação. Não fui ao encontro porque dormi, gente, é como se fosse não fui ao encontro já que dormi. Consigo trocar por jaque, professor. Se eu consigo trocar por jaque, esse cara é junto, professor. Esse cara é junto. Beleza. Diga-me o porquê dessa confusão. Diga-me o porquê. Ó, tem artigo. Se tem artigo, o porquê, professor? Tem um artigo. Então, ó, como é que deveria ser? Juntinho e com acento. Beleza. E, professor, só sobrou a letra E. Vamos ver se está certo, memória. Por que você não vai ao teatro? É como se fosse. Por qual motivo você não vai ao teatro? Ficou separado, porque eu consigo trocar por qual motivo. Olha aí que coisa boa. Gabarito letra E. Então, peguei um bizu com você já na prévia do isolado. Imagine no isolado. Tudo bom? Vamos fazer só mais um, ó, para a gente, né, encerrar. Professor, olha, tá aqui, olha. Mais uma, diz assim, ó. Julgue o item subsequente. Em locuções verbais, ou seja, quando acompanhadas de verbo auxiliar, o verbo haver e fazer transmitem impessoalidade ao verbo auxiliar, que deve ficar no singular, como em vai fazer 2 meses que não joga. Professor, essa aí eu não sei nem para onde é que vai. Eu não sei nem quando é que eu vou acertar uma questão como essa. A partir de hoje. Vamos lá, por partes. Primeiro, ele falou em uma coisa chamada de verbo impessoal. Impessoal.
O que é isso, professor? Um verbo impessoal. O verbo impessoal, ele tem duas características. Primeiro, ele não tem sujeito, não tem sujeito, e ele fica no singular. Show de bola? Tranquilo, professor. Mó paz, na tranquilidade de Jesus. Vamos lá, fica no singular. Pronto. Show de bola. Então vamos lá, professor. Ele não tem sujeito e fica no singular. Mó paz. Vamos lá, professor. Quais são os verbos que a questão mencionou? Mencionou dois. Ele mencionou o verbo haver e o verbo fazer. Esses dois podem ser impessoais. Quando, professor? Quando é que o verbo haver vai ser impessoal? Ó, em três casos. Ele vai ser impessoal se ele tiver sentido de existir, sentido de acontecer e sentido de tempo decorrido, certo? E o verbo fazer, ele vai ser impessoal com sentido de tempo decorrido, ou com fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Tipo, faz frio, né? Frio é um fenômeno da natureza. Show de bola, professor. Deu para gente completar, deu para gente entender aí. Tranquilidade de Jesus. Então vamos lá, professor. Tem como o senhor dar um exemplo? Na hora, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Eu digo assim, ó. Havia bons alunos aqui. Havia bons alunos aqui. Professor, vamos lá. O que é que acontece? Por que que o senhor não colocou haviam no plural? Haviam bons alunos aqui. Por que que não ficou no plural? Agora eu não entendi, não. Tenha calma. Pense só, quando eu digo havia bons alunos aqui, esse havia tem sentido de quê? É como se fosse existia, né? Existiam bons alunos aqui. Então, o verbo haver está com sentido de existir. Quando o verbo haver está com sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Se o verbo haver tem sentido de existir, ele é impessoal, não tem sujeito e fica no singular. Ah, professor, então é por isso que ele ficou no singular. Havia bons alunos aqui. Foi. Agora, se fosse professor assim, ó, eu tenho uma lacunazinha para preencher e tá assim, olha, haver bons alunos aqui. Ó, vamos lá. Eu quero colocar aí o verbo dever. Será que eu digo deve haver bons alunos aqui ou devem haver bons alunos aqui? E aí, ó? Deve haver bons alunos aqui ou devem haver bons alunos aqui? Eita, professor, agora o bicho pegou, não sei. Ó, gente, primeiro, esse verbo haver tem sentido de quê? Esse verbo haver tem sentido de quê? Olha, deve haver, como se fosse deve existir. Deve existir bons alunos aqui. É, professor, deve existir. É verdade, deve existir, deve existir. Quando o verbo haver tem sentido de existir, eu vou dizer que ele é impessoal. Não tem sujeito e fica no singular. Ótimo, não tem sujeito, fica no singular. Só que ele contamina o verbo que está ao lado dele. Ele contamina o verbo que está ao lado dele. Se está ao lado, ele é um auxiliar, né? A gente chama de verbo auxiliar, aquele que está ali de lado para auxiliar. Ele contamina o verbo que está ao lado dele. Peraí, professor, então peraí. Se eu tiver um verbo impessoal, sim, ele não tem sujeito e fica no singular. É. Só que ele contamina quem está ao lado dele. Ou seja, o que está ao lado dele também não vai ter sujeito e vai ficar no singular. Por isso que eu digo deve. Deve haver. Vixe, professor, é mesmo? É mesmo, professor. Eu tenho esse haver. Ele é impessoal porque eu vi que ele tinha sentido de existir.
Aí eu disse que ele era impessoal, que ele não tinha sujeito, que ele ficou no singular, só que o verbo que está ao lado dele teve que ficar no singular também, porque foi contaminado. Exatamente. Agora venha cá. Olha o que a questão diz. Olha. Vai fazer 2 meses que não chove. Galera, dê uma olhadinha aqui. Ó. Vai fazer 2 meses que não chove. Olha aqui. Eu tenho esse verbo fazer. Olha aqui o verbo fazer. Vai fazer 2 meses que não chove. Você concorda comigo que esse 2 meses que não chove dá uma noção de tempo decorrido? Né? Ou seja, se passaram 2 meses e não choveu. Foi mesmo, professor. E o verbo fazer? Volte aqui comigo, olha. Quando o verbo fazer indica tempo decorrido, ele é o quê? Impessoal. Opa, o verbo fazer, ele é impessoal, só que ele contamina quem está ao lado dele. Eita, professor. É por isso que esse ficou no singular, professor. Esse verbo que fica ao lado a gente chama de auxiliar. Então é por isso que o auxiliar ficou no singular, porque foi contaminado pelo verbo impessoal. Sim, mas foi justamente isso que a banca diz, professor. Ele diz, olha, ó, em locuções verbais, ou seja, quando acompanhados de verbo auxiliar, ou seja, esse que fica ao lado, né? Os verbos haver e fazer transmitem a impessoalidade ao verbo auxiliar, que fica no singular. Perfeito, gente, está certinho. Está certinho. Show de bola, gostou? Isso aí, olha, de modo muito, muito, muito mais aprofundado, nós teremos em nosso isolado. Né? Então é uma oportunidade rica. E o precinho, gente, né? Às vezes eu fico até com raiva do nosso coordenador. O precinho está assim, barato demais, né? Um curso dessa qualidade, com a duração que vai ter, bem direitinho, cara, muito barato. Então vamos lá, professor. Vou passar mais um bisu para vocês, porque o professor é bonzinho. Ele diz assim: ó, nas regras de concordância verbal, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Show, né? Digo assim, os meninos irão, sujeito no plural, né, o verbo no plural. Mas quando o sujeito é representado por expressões partitivas, ou seja, a maioria de, parte de, uma porção de, metade de, acompanhadas por nome, o verbo pode concordar com partitivo ou com nome. E professor, está dando um nome. Tenha calma, já já a gente desfaz esse nome. Assim podemos dizer, a maior parte dos pacientes não desenvolvem ou a maior parte dos pacientes não desenvolve. Gente, tão simples essa questão. Eu vou passar um bizu para vocês chamado o bizu do Chapolin. Como é, professor? O bizu do Chapolin. Vamos lá, o bizu do Chapolin. Qual é, professor? O bizu do Chapolin. O bizu do Chapolin é o seguinte, ó, vamos lá. Bizu do Chapolin. Eu digo o seguinte. Pegar aqui. Sujeito partitivo. Partitivo. Professor, o que é um sujeito partitivo? Sujeito partitivo. Professor, acho que dá noção de parte, né? É, gente. Você não está falando de todo mundo. Quando você tem um sujeito partitivo, você está falando de uma parte, uma parcela. Quando eu digo assim, olha, a maioria dos alunos, eu digo, a maioria dos alunos é todo mundo? Não, é a maioria, é uma parte. Isso é o sujeito partitivo. Vamos pegar um exemplo. Eu digo assim, olha, pega isso que eu falei, olha. A maioria, maioria dos alunos, E aqui eu quero colocar o verbo estudar. Será que eu coloco a maioria dos alunos estuda, a maioria dos alunos estudam ou tanto faz? Estuda, estudam ou tanto faz? Pessoal, primeiro, eu estou falando de todos os alunos? Não, é a maioria, é uma parte. Então você achou aí o sujeito partitivo. Qual é o bizu do sujeito partitivo? É assim, o sujeito partitivo você vai primeiro começar circulando a preposição. Você circula a preposição. Circulei, professor, é o primeiro passo. E agora, faço o chapolim. Como é, professor? Faço o chapolim. O que é o chapolim, ó? O chapolim colorado não tem duas anteninhas, uma para frente e uma para trás. Pronto, ó. Você fez o chapolim. Não contava com minha astúcia, né? Então vamos lá, ó. Tá aí o chapolim, professor. Show de bola.
Então, o que é que está acontecendo? Ó? Essas anteninhas, elas estão apontando. Ela está apontando para frente, está apontando para trás. As anteninhas mostram as palavras com as quais você pode concordar. Eu posso concordar com alunos, dizendo alunos estudam, estudam. Mas eu poderia concordar com maioria, dizendo a maioria estuda. Ah, professor, quer dizer que o biso do Chapolin é assim, olha, as anteninhas mostram para mim as palavras com as quais eu posso concordar. Perfeitamente é isso. Show, professor, é muito tranquilo, é muito de boa. É muito tranquilo, é muito de boa. Então, sem estresse, sem nenhum problema, sem nenhum, né, sem nenhuma problemática. Show? Tranquilidade. Então, vamos responder a questão, ó. Ele diz assim, ó. Assim podemos dizer, a maior parte dos pacientes, eu estou falando de todos os pacientes? Não, é uma parte. Então, ó, o bisu do Chapolin, circula a preposição, puxa a anteninha para frente, puxa a anteninha para trás. Eu poderia concordar com pacientes, dizendo pacientes desenvolvem. Mas eu poderia concordar com a maior parte, dizendo a maior parte desenvolve, singular ou plural. Tanto faz, professor, tanto faz. Então está certinho, show de bola. Tranquilidade de Jesus. Olha aí, olha, gostou? É assim que faremos no nosso isolado. Né? É assim que faremos no nosso isolado. Você sairá pronto para qualquer concurso. Tamo junto. Show de bola? Então, meus queridos, ó, você tem aí uma oportunidade incrível de pegar um conteúdo bom, né? Professor, vai ser tudo junto, assim, porque hoje o senhor mostrou, tipo, uma questão de acentuação, uma questão de sintaxe, não, ó, vai ser por tópico. Há questões de acentuação gráfica, questões de formação de palavras, de acordo com aquela sequência que eu mostrei para vocês no início da aula, beleza? Aqui é uma prévia. Professor, o senhor aprofundou muito aí? Não, gente, é que eu peguei superficialmente, não foi nada aprofundado, foi a questão, mas no isolado você tem todo o aprofundamento, todo tira dúvida, todo o suporte necessário. Então, meus queridos, eu quero muito ver você no nosso isolado. Tchau, pessoal, e pegue sempre o bisu do professor Carlos Eduardo. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Tchau!